Bom dia, pessoas. Bom dia, bom dia. Pessoal, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, bom dia. Por favor, pegue os livros 2 e 3 de vocês. Eu queria fazer... Meu Deus do céu. Oi. Eu queria fazer com vocês... encerrar o capítulo referente a caules, perdão, e umas questões de genética, de biologia 1, lá no livro 2, que me perguntaram, eu quero fazer com vocês também para poder deixar tudo certinho, tá bom? Então, peguem o livro 2 ou tirem print da tela, se for o caso, tá? Pode ser também. Para o pessoal ir chegando e se achegando. Meu Deus, mas... Ah, tá. O computador tá meio ruimzinho hoje, gente. Tá meio podrinho. Já tá pedindo arrego já. Tadinho. Segunda série. Biologia. Gente, que tempo louco, né? Foi Biologia 2. Choveu, que eu achei assim, vai chover a semana inteira. Não choveu a semana toda. Choveu só aquele dia mesmo. Infelizmente. Que pena. Linhares. Hã? Linhares sendo Linhares. Ai, gente, tava... Ou chuvinha boa, por que não continua? Já tá em casa mesmo. Linhares sendo Linhares, né? Porque, tal. Que ódio. Cadê esse povo, gente, que não tá aparecendo mais aqui? É isso mesmo? Olivier. Nicole. Hein? Que doideira é essa? Entendi que dá muita gente, não tem mais ninguém nessas aulas. Pessoal, já são 8h05. Eu vou começar a aula. Eu vou corrigindo, tá? Dúvida, pessoal, vocês me parem, questionem. Eu vou começar com o que a gente falou da semana passada, na última aula. Vou encerrar o capítulo logo e vou voltar na biologia 1, no capítulo 7, tá? O capítulo 6 e 7, capítulo 7. Olha. Esse aqui, pessoal, é o livro 3 de vocês. É o 3 capítulo, é o capítulo sobre caules, sistemas caulares, é o capítulo 8, tá? Então, é o capítulo 8, é o livro 3 de vocês. São as atividades para a sala. Eu terminei o capítulo, mas não fiz atividade nenhuma. Então, vamos lá. Nessa questão 1 aí, da página 10. Lá da página 10, nós vamos encontrar uma descrição de alguns caules, tá? Eu gostaria que alguém lesse a primeira questão. É possível? Lê o enunciado só. Meninas? Meninos? As plantas vasculares colonizaram a paisagem terrestre durante o período Devoniano inferior, há cerca de 410 e 387 milhões de anos. A ocupação do grande número de habitantes demandou uma grande variedade de formas e adaptações nas plantas, com base na morfologia dos diferentes tipos de caules, a sinalha alternativa que contém caules adaptados, a reprodução assexuada e a fotossíntese, respectivamente. Primeiro, eu queria saber de vocês o que representa planta vascular. O que é a planta vascular? Quando eu falo assim, as plantas são vasculares. Tá, o que significa isso? Elas são vasculares. E
Ser vascular significa o quê? O que as plantas vasculares, todas elas possuem? Plantas vasculares, vasos condutores, possuem vasos condutores ou tecidos condutores. Nesse caso, ela possui xilema e floema. Xilema e floema. Então, um traço, pessoal, característico de uma planta vascular é que ela possui tecidos condutores. Tem xilema e tem floema. No grupo das plantas, quem não tem isso seriam as briófitas. Agora, depois das briófitas, toda planta possui vasos condutores. Pteridófita tem, gimnosperma tem, angiosperma tem. Então, elas são possuidoras de tecidos condutores ou vasos condutores, que são o xilema e o floema. Eu procuro alguém que seja vascular, então tenha tecidos condutores, e o caule seja adaptado à reprodução assexuada e à fotossíntese. Lembrando, para fazer fotossíntese tem que ser clorofilado. Se não for clorofilado, não faz fotossíntese. Então, para fazer esse fotossíntese, um item importante tem que ser clorofilado. Tem que ter clorofila. Então, aqui eu já posso eliminar alguns, porque desse grupo que apareceu aqui, desse grupo, por exemplo, bulbo. Bulbo não é clorofilado, tá? Então, eu posso tirar bulbo. Pessoal, rizoma não é clorofilado. Então, rizoma também não é clorofilado. O estolão, ele é clorofilado. O cladódio, ele é clorofilado também. Agora, bulbo, ele não é clorofilado de forma alguma, tá? Um caule que é voltado para a reprodução, só aqueles, um caso específico nesse caso, eu vou pensar no rizoma, está voltado para a reprodução. O como, eu posso até usar para reprodução, mas o como não é específico para isso não, tá? Então aqui eu posso eliminar os que não são. Então o rizoma, ele é um caule que eu tenho para reprodução assexuada. O como, eu não tenho para reprodução assexuada. Como armazena material, ele é oco, né? O cladódio não está voltado para reprodução assexuada. Até dá para fazer com ele reprodução assexuada, mas o foco do cladódio é guardar água, guardar alguma coisa dentro dele e fazer fotossíntese. Então, nesse caso, o cladódio também não vai ser específico para essa forma de reprodução. Nós vamos encontrar aí como única alternativa viável aí dentro a letra E. O que eu fiz, gente? Meu Deus do céu. Eu já estou abafando aqui nas forminhas. A letra E. Então, a letra E, ela me traz alguém que tem essa especialidade para reprodução, que é o estolão. Pessoal, o estolão aparece no morangueiro, lembra? Ele emite estolão, na ponta sai um pezinho de morango. Que emite estolões, que na ponta saem pés de morango. Então, o estolão, caso clássico, exemplo clássico, é lá no morangueiro. E o cladódio, ele vai ser uma estrutura que é voltada para fotossíntese, porque é clorofilado, pode fazer fotossíntese, né? Então, a letra E é a resposta correta. Posso passar a página? Pessoal, tire um print da tela, por favor, com as observações. Eu vou passar, tá bom? Na questão 2, quem é que pode ler a questão 2 para mim, por favor? Questão 2? Alguém? Mais alguém? Oi. Questão 2. E? Oi. Meninas, qualquer uma, lê a questão 2 para mim. Só para fazer companhia nessa sala de aula online. Vou pedir. Júlia, lê para mim, por favor, questão 2. Amiguinha, perdão. As raízes e os caules podem armazenar matéria orgânica e, como outros órgãos vegetais, podem ser consumidos e aproveitados economicamente pelo homem. Sobre este tema, é correto afirmar que... Então, vamos pensar o seguinte. Cadê? Sobre o tema caule. As raízes tuberosas axiais, então elas têm aquele eixo
né, central, além de efetuarem a absorção de nutrientes, que realmente absorvem, são armazenadoras de reservas, certo? Como é o caso da mandioca, pessoal, é uma raiz tuberosa axial. A cenoura é uma raiz tuberosa axial. A beterraba também, né, chega a ser até gordinha. E a cebola. Pessoal, cebola não é raiz. Cebola é o quê? Alguém se lembra? Caule. Hã? Caule. É um caule. Qual é o tipo de caule em específico no caso da cebola? Cebola é um caule tunicado, né? Porque tem aquelas folhinhas que recobrem ele. Então, no caso, pessoal, da cebola, ela é um caule do tipo bulbo tunicado. Vou diminuir aqui, não, gente. Não é som, né? Vou colocar mais em cima assim, ó. Então, a cebola em específico, ela é um caule do tipo bulbo tunicado, né? Bulbo porque é subterrâneo e tunicado porque ela tem aquelas folhinhas que a recobrem. Então, a letra A está errada nesse quesito. A letra B, as raízes tuberosas, como a batata inglesa e o inhame. Pessoal, batata inglesa não é raiz não, tá? Nem o inhame, mas tudo bem. Erva que produz grandes tubérculos comestíveis são frequentemente confundidas com caules subterrâneos. Vamos lembrar o seguinte, que na verdade, batata inglesa não é raiz tuberosa. É tuberoso sim, é um tubérculo, mas não é uma raiz tuberosa. E elas não são frequentemente confundidas com caules. Elas são caules na verdade, tá? Então a batata inglesa, ela é um caule. O inhame é um caule também, só que é um caule subterrâneo, tá? Então nós vamos encontrar aí pessoal, exemplos de caules. Então nós não temos aí dentro raízes, tá errado. Carboidratos como a glicose e o amido são alimentos que podem ser obtidos a partir de caules como comos cheios e tubérculos. Pessoal, quando eu falar como cheio, eu me refiro, por exemplo, à cana-de-açúcar, que o como é cheio de carboidrato. Quando eu falar em tubérculo, eu me refiro à batata, por exemplo, ou inhame, que é uma estrutura cheia de amido também. Então, realmente, aqui eu posso pensar que a resposta correta é a letra C. A letra C, ela me responde muito bem a questão. Lembrando que, realmente, eu vou encontrar comos que guardam carboidrato e vou encontrar tubérculos que guardam também carboidrato. Então, tá cheio, tá certo. O que estaria errado na letra D? A letra D diz assim, ó, a cebola, o rabanete e a beterraba são caules do tipo bulbo, importantes para a alimentação humana. Pessoal, cebola é caule mesmo, tá? Rabanete é raiz. Beterraba também é raiz, não são caules. O caule vem depois. A mandioca e o gengibre são caules subterrâneos, nos quais é possível observar a presença de botões vegetativos ou de gemas. Pessoal, gengibre, lembra que eu até trouxe para vocês ontem, mostrei ontem, anteontem, não sei? O gengibre é caule, tá certo. A mandioca não é não. Mandioca é raiz, não é caule. Ok? Então, o gengibre é um caule do tipo rizoma, que eu vou encontrar, né, na natureza. Agora, mandioca, aipim, é raiz, não é caule. Por favor, tire um print da tela. Deixa assim, ó. Para saber o que está errado em cada uma delas. Vou passar, tá, pessoal? Tá? Ei. Alguém se manifeste? Pode. Então, vamos lá. Cadê os meninos dessa sala, gente, para poder falar alguma coisa? Matheus Marchiori. Matheus, amigo. Por favor, lê para mim a questão 3. Alô? Alô? Funcionando? Sim, senhor, funcionando. Ah, tá, beleza. Observe os caules a seguir, indicados pelas setas na figura A, B, C e D.
Esses caules são denominados respectivamente a... Você quer que leia as respostas também, ó? Não, tio, vou agora testá-las para ver qual que vai estar certo. Obrigadão. Nesse caso, pessoal, eu vou ter aqui a cana de açúcar, tá? A cana, assim como o bambu, é uma cana, não é? Ou é bambu? É cana. Não, isso é bambu. Não é cana, é bambu. Mas, pessoal, sendo cana ou bambu, o caule é do tipo colmo. Então, você encontra na cana e no bambu um caule do tipo colmo. Eu vou encontrar, pessoal, nessa plantinha, muito comum, por exemplo, em praia tem. Ela vai ser comum, pessoal, ela aparece muito em algumas gramíneas, né? Ela é uma estrutura que vem debaixo do solo. Se você puder olhar bem, ó, eu tenho uma parte acima do solo e essa parte ela fica abaixo do solo. Essa parte, pessoal, abaixo do solo é um chamado rizoma. Então, é um caule que está lá embaixo do solo, tá? Vou encontrar, pessoal, a batatinha inglesa. Batatinha inglesa é um tubérculo. Tubérculo. Isso. E o último aqui. Alguém se lembra como é que se chama esse caule que se enrosca numa base qualquer, num suporte? Volúvel. Lembrando, pessoal, que o volúvel ele vai se enroscando no volúvel, ele vai se enroscando no suporte em que ele se encontra, tá? Ele vai dar uma voltinha no sentido horário ou anti-horário, né? Para a direita ou para a esquerda. Então, eu vou encontrar aí o como, que eu vou ter presente na cana-de-açúcar, presente no bambu, igual aparece aí. O rizoma, que é um caule que é subterrâneo. Vou encontrar tubérculo, que também é subterrâneo, e nesse caso armazena carboidrato, né? Armazena substâncias. E o caule que é volúvel, que vai subindo na estrutura de base e vai escalando ela, né? Vai circulando ela. Qual vai ser a alternativa que nos traz a resposta correta aí dentro? Cadê? Como, rizoma, tubérculo, volúvel. Letra B? É isso? Ok. Nada complicado, tá? Tirem um print da tela. Foi? Yuri, meu amiguinho. Yuri, por favor, Yuri, lê a questão 4 para mim. Nunca te pedi nada, Yuri. Primeira vez que eu peço na vida. Tá ouvindo? Sim, senhor, estou ouvindo. Caules e folhas podem sofrer modificações para realizar diferentes. Não, peraí. Diga, você pode chegar um pouquinho para baixo que eu tô lendo pelo negócio? Tá, deu para ver? Agora. Aqui. Diferentes funções na planta, considerando videiro, vistes, SP, as estruturas utilizadas como suporte são modificadas em uma coisa. Isso. Pessoal, no caso da videira, obrigado, Yuri. No caso de videira, pessoal, aquelas plantas que são trepadeiras, né, que sobem num suporte em outras plantas, o caule é modificado para isso, né? Então, o caule foi modificado para poder subir. No caso, o suporte são estruturas que eu vou usar para me fixar e são modificações que eu vou usar para subir em alguma coisa. Então, o caule que é modificado para subir, o caule que é modificado, pessoal, para escalar alguma coisa. Então, aqui eu vou pensar aqui, como suporte são caules. Então, o caule que é usado para poder subir em alguma coisa. Eu tenho aqui caule, ou caules, né? Vamos colocar caules no plural. Esses caules, eles são modificados em uma estrutura que eu vou usar para poder me fixar na base que eu estou usando. Não sei se vocês se lembram, mas tem uma partezinha, eu até mostrei ontem, uma planta que tem aqui em casa, ela emite tipo uma molinha. Essa molinha é usada para poder se fixar, esse aqui, ó. Essa molinha é usada para poder se fixar na planta suporte, tá? Então, eu não sei se vai dar para enxergar bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera. Aqui, ó. Pessoal, então isso aqui é uma planta que vai subindo em outra planta, tá?
tipo videira, e ela tem essas molinhas aqui, ó. Estão vendo essas molinhas aqui? Então, essas molinhas, elas são modificações ou do caule, ou são folhas modificadas que vão dar origem a uma estrutura para poder escalar uma outra planta, ou escalar um suporte qualquer. Então, ó, essas molinhas aqui, ó. Essas molinhas são chamadas de gavinhas. Esse aqui, ó, são chamadas gavinhas. Então, eu vou ter o caule modificado. Ele é modificado em algumas áreas em gavinhas. Em gavinhas. O Adigão, o que é gavinha? É essas molinhas que eu vou usar para poder me fixar ou para me ajudar a escalar um suporte qualquer. Tá? Então, esse aqui que é a gavinha que fala-se no livro. Vocês devem ter visto, em pé de chuchu aparece. É muito comum. Então, eu vou ter aqui, pessoal, cadê? Caules modificados em gavinhas, que eu vou usar para poder escalar uma estrutura qualquer. Tá? Bem comum. Por favor, cadê? Flor. Flor, você pode ler a questão 5 para mim? É 5? A questão 5 para mim, por favor. Você está ouvindo a minha voz? Tô ouvindo. Tô sim. Tá. A maniçoba, espécie nativa da caatinga e da qual se extrai látex, é um exemplo de planta que apresenta uma estrutura tuberosa e subterrânea. Essa estrutura armazena água e substâncias de reserva para que a planta possa se adaptar bem ao ambiente com restrição de água. Essa modificação especial é conhecida por... É para ler as opções? Não, só isso. Muito obrigado. Então, ó, lembra que, igual a Flor leu aí, nós vamos ter uma planta que é muito comum na nossa região de Caatinga, no país, e ela vai ter uma parte do caule que é subterrâneo, é tuberoso, então guarda material, tá? E ela guarda o que debaixo da água? Guarda água e guarda, pessoal, substâncias de reserva. Tá. Pensando nisso, que estrutura caulinária é essa? Que a gente viu, foi no finalzinho do livro, acho que foi a última que nós vimos. É o chamado filopódio. O filopódio, gente, quem tá? O filopódio, pessoal, ele tem essa descrição que foi dada aí no livro, na questão, tá? Então, minha resposta correta aí é... Gente, que tá me perturbando. É o xilopódio, tá? É o xilopódio. Pessoal, tire um print, por favor. Vamos dar uma olhadinha nas questões que me perguntaram ontem, essa semana, de Biologia 1. Lá de Biologia 1, eu vou voltar um pouquinho no livro. Deixa eu olhar aqui. Alguém... Só alguém me perguntou, alguém se lembra? Agora eu tenho que ver o que me perguntaram. Eu perguntei algumas. Isso. Eu também. Vamos lá. Quem me perguntou a primeira questão? Alguém se lembra? Vocês se lembram o que vocês me perguntaram? Eu mandei no WhatsApp, deixa eu ver. Foi. No WhatsApp. Ó, a professora mandou assim. Eu lembro que eu perguntei a 3 e a 9. A 3 e a 9. Isso. E uma outra perguntou, não sei se foi desse mesmo capítulo, da 3 e a 9. Eu fui capítulo 7 de Bio 1, aí a parte 1. 6, 8 e 9, e tem a parte 2, que é 3, 8 e 9. Vamos lá, 6, 8 e 9? Da parte 1 do capítulo 7. Não, a parte 1. Eu perguntei qual era a diferença de polialemia e interação gênica. Deixa eu só explicar então logo a polialenia e interação gênica. Meninas, quem puder ir pegar no livro de vocês, pegue a página para poder me orientar melhor, porque fica mais fácil, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos falar de polialelia e interação gênica, para poder entender do que se trata essa
polialelia ou interação gênica. Pronto. O que acontece na polialelia? Eu vou encontrar o mesmo gene com mais de uma versão possível na polialelia. Então, vamos imaginar que eu tenho um gene, por exemplo, vou colocar aqui, ó, polialelia. Eu tenho um gene qualquer para uma dada característica, e a gente viu na primeira lei de Mendel, né, e até na segunda, que esse gene ele tem duas versões. Vou pegar o gene A, por exemplo. O gene A ele vai ter as versões dominante e recessiva. Pronto. Então, num gene comum qualquer, você encontra duas versões. A versão dominante Em que página, e a versão Digão? recessiva. Eu não lembro. Calma aí. Alguém me perguntou de polialelia? Maria, fala de página, tá? Só que Gente, eu sei a página não, só sei que eu vi no exercício, aí me veio a dúvida. Então, peraí que eu vou te falar agora. É porque ela me perguntou, não me recordo. Ah, tá. De polialelia. Olha os múltiplos. Capítulo 7, não. Tá no livro de vocês? Tá no livro... Acho que é o livro 1. O livro 2. Tá no livro 2, lá na página 56. Livro 2 não, gente. Livro 1 ainda. Então, tá lá no livro 1 de vocês, na página 56. Porque o livro chamou de alelos múltiplos ou polialelia, que é a mesma coisa, tá? Se eu falar em polialelia ou alelos múltiplos, representam a mesma coisa. Então, é o livro 1, página 56, 57 e assim por diante. O que vai acontecer? Na polialelia, você não tem apenas duas versões do gene. Então, a gente estudou que normalmente você encontra um gene qualquer. Gene, pessoal, é formado por um par de alelos sempre, geralmente, né? Um par de alelo. Nesse caso, o gene A tem duas versões. Tem Azão e tem Azinho. O gene B tem duas versões, Bzão e Bzinho. Então, a gente encontrava, geralmente, duas versões para um dado gene, tá? Agora é possível eu encontrar mais de uma versão para um dado gene. Então, na polialelia, você encontra um gene que possui mais de uma versão. Mas, Digão, como assim mais de uma versão? Como é que eu posso imaginar um gene com mais de uma versão? Ele vai ter a fase dominante e a fase recessiva. Então, o dominante ele pode ser A1, ele pode ser A2, ele pode ser A3, ele pode ser A4, e ele ainda tem a versão recessiva dele. Então, eu vou encontrar aí um mesmo gene com mais de uma versão. Um indivíduo ele pode nascer A1, Azão A1, Azão 1, Azão 1, ele pode vir Azão 1, Azão 2, ele pode vir Azão 1, Azão 3, ele pode vir Azão 1, Azinho, ele pode vir Azão 2, Azão 3, ele pode vir Azão 2, Azão 4, ele pode vir Azão 2, Azinho, ele pode vir Azão 3, Azão 4, ele pode vir Azão 3, Azinho, ele pode vir Azão 4, Azinho. Então, você encontra aqui uma gama de possibilidades para esse gene, né? Então, ele pode se parear de várias formas possíveis. Mas, digamos, por que tem essa infinidade? Porque não são apenas um par de alelos, são vários pares possíveis para o mesmo gene. Lembrando que eu vou encontrar aqui, ó, o gene A, ele tem mais de uma versão. Ele vai ter a versão 1, a versão 2, a versão 3 e a versão 4 dele, além da versão recessiva também. Isso é polialelia, tá? O livro fala, pessoal, de algumas características. Cor de coelho é um caso clássico. Mas vamos pegar na espécie humana, por exemplo. O que determina na espécie humana tipo de sangue no sistema BO é um gene I. Eu vou desenhar aqui mais fácil. Oh, meu Deus. Onde é que pega para desenhar aqui? Gente, eu me perdi. Aqui. Pessoal, então, o gene I, ele determina o tipo de sangue. Nós encontramos na espécie humana o I dominante e o I recessivo
e determinam o tipo de sangue. Mas, Digão, eu vi que tinha IA e B na tipagem sanguínea. Pessoal, a forma dominante ISão, ela tem duas versões na espécie humana, por exemplo. Ela vai ter a versão ISão A e a versão ISão B. Pessoal, é o mesmo gene, só que ele vai ter versões diferentes para os alelos dele. Então, quais são as versões para o gene I? Ele vai ter ISão A, ele vai ter ISão B e ele vai ter ainda Izinho. Então, são 3 versões para o mesmo gene. Por isso, é possível você encontrar uma pessoa que tenha o par de alelo ISão A, ISão A. Eu posso encontrar, pessoal, ISão A com ISão B. É possível. Eu vou encontrar, pessoal, ISão A com Izinho. Opa. Vou encontrar ISão B com Izinho. Vou encontrar ISão B com ISão B. Ô, Digão, Então, você tem várias possibilidades. Oi? tipo assim, a interação gênica e a polialemia, as duas, elas interagem esses genes ao mesmo tempo, formando uma mesma característica? Pois é, mas você tem que lembrar que, por exemplo, na polialelia é o mesmo gene, só que você tem versões diferentes. Na interação gênica, são genes diferentes que são voltados para uma mesma característica. Então, ó, tipo de sangue é um exemplo clássico de polialelia. Mas, digamos, e se eu pensar em interação gênica? Lá na interação gênica, você tem genes que são diferentes. Por exemplo, um caso de interação gênica, eu vou ter, por exemplo, o gene A e vou ter o gene B. São genes separados, tá vendo? Você tem A nas duas versões, Azão e Azinho, e você tem B em duas versões, Bzão e Bzinho. Então, na interação gênica, você tem genes diferentes. O gene A é um gene, o gene B é um outro gene. E podem interagir. Então, eu posso ter, por exemplo, Azão, Azinho, com Bzão, com Bzinho. Eu posso ter Azão, com Bzinho, Bzinho. Eu posso ter, sei lá, Azão com Azinho, Bzão, Bzão. Eu posso ter Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Digão, E aí vai. Mas nota que você tem aqui mais de um gene e eles interagem com a mesma característica. Eles se juntam com a mesma característica, mas são genes diferentes. O gene A é um, o gene B é outro. Na interação gênica, eu tenho genes distintos. Lá na polialelia, você tem o mesmo gene, o gene I, que tem mais de uma versão. Pode falar. você disse que é o genes diferente, mas com o mesmo quê? A interação gênica? São genes diferentes que interagem, que se juntam para uma mesma característica, o mesmo fenótipo. É igual, por exemplo, o livro de vocês, aqueles casos de epistasia, lembra? Que um gene consegue inibir outro gene? É um caso de interação gênica. Então, o gene para a cor de abóbora é um gene. Mas ele vai ter um outro gene, que não é esse, para a cor de abóbora, que pode inibir esse primeiro. Então, são genes diferentes, eles estão separados, né? Eles aparecem em cromossomos diferentes, aparecem em posições diferentes no mesmo cromossomo às vezes. Mas, assim, são genes separados, mas que um influencia o outro na interação gênica. Na polialelia, você vai encontrar o mesmo gene, na mesma posição do cromossomo, mas ali você tem a possibilidade de mais de uma versão dele. No caso, na polialelia tem o mesmo gene, mas pode ter um fenótipo diferente. Por exemplo, igual eu te falei, o fenótipo tipo sanguíneo. Você vai encontrar no fenótipo tipo sanguíneo sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Mas, Digão, é o mesmo gene para sangue, só que o gene Izão, ele tem a versão Izão A e a versão Izão B. É o mesmo Izão, só que, quimicamente falando, eu tenho uma pequena mudança na composição do gene, para você ter a versão A
e a versão B, e a versão recessiva ainda. Então, quando ele aparece no indivíduo, ele aparece sempre aos pares. É isão, izinho, aí o isão pode ser A ou B, pode ser izinho, izinho, mas sempre aos pares. Se você perceber na interação gênica, você tem sempre o quê? 2 pares, 3 pares, 4 pares, e nunca apenas um único par de alelos. Sempre mais de um par. Tem que ser assim, 4, 6, 8, porque são genes distintos interagindo para poder dar a cor de alguma coisa, por exemplo. Tá? Quer ver? Alguém me perguntou uma questão de interação gênica. Me corrijam se eu estiver errado. É porque eu não lembro quem é que perguntou. Lá no livro 1 de vocês, na página 63. Alguém que me perguntou a questão 7? Alguém se lembra? Não, Gigante, não se lembra. Pessoas. Ei. Alguém que perguntou aí. Gente, eu não lembro se alguém perguntou. Depois eu vou olhar no meu WhatsApp. Porque eu não me recordo se alguém perguntou ou não perguntou. Deixa eu só fazer uma questão, acho que foi Maria Clara que me perguntou, sobre interação gênica, tá? Deixa eu só abrir aqui. O livro é o livro 2, Biologia. Não é esse aqui não, livro 2. Livro 2. Nesse livro 2... Ô, gente, meu daí está um cocô. Só migrar aqui. Pessoal, lá no livro 2, é o capítulo relativo à interação gênica. Né? É uma atividade que é proposta, algumas atividades que são propostas. Me corrija se estiver errado, tá? Ou... Maria que me perguntou. Cadê? Você me perguntou a questão 3? Não. Esse aqui não. Capítulo 7, proposta 1, 3. Capítulo 7. Essa aqui. Essa aqui. Você não está compartilhando. Achei. 3 de 9. Isso. Ó, dá uma olhadinha, pessoal, no livro de vocês. É o livro 2, página 62, perdão. Essa dos porquinhos, por exemplo, que é um caso de interação gênica. Hã? 66. 66? 66. Então, eu tô com o livro errado aberto aqui, mas deixa. Vou tentar aberto aqui. Pessoal, página 66, então, dos porquinhos. Isso aqui é um caso de interação gênica. Por favor, observe. A é um gene, B é outro gene. Então, você encontra aqui, ó, o gene A e o gene B. É um caso de interação gênica ou de polialelia? Quantos genes tem aqui? 2. Pessoal, A é uma letra que indica um gene e B é uma letra que indica um outro gene. Então, como são 2 genes, mais de um gene, eu vou ter um caso de interação gênica. Mas, digamos, se fosse azão, azinho, só. Pessoal, só a letra A é um gene só. Ah, mas é um azão e um azinho. São alelos separados, diferentes, mas é o mesmo gene porque é a mesma letra. A gente representa pela mesma letra. Então, se é apenas um único gene, aí eu vou ter o caso de polialelia. Aqui não, é mais de um gene. O gene A nas versões dominante e recessiva e o gene B nas versões dominante e recessiva. É um caso de interação gênica. Eu vou ter 2 porquinhos, um porquinho amarelo e um porquinho amarelo também, né? Os genitores são amarelos. Isso aqui são os gametas dos porquinhos. Então, esse porquinho gerou gameta azão, Bzinho. Esse aqui é um gameta azinho, Bzão. Vai haver o cruzamento e vai formar um porquinho vermelho. Aí a pergunta é, esse porquinho vermelho, ele vai ter que constituição genotípica? Com toda certeza, eu posso afirmar que ele vai ser azão, azinho, Bzão, Bzinho. Como é que eu sei que ele vai ser azão, azinho, Bzão, Bzinho? Porque ele recebe do pai ou da mãe, não sei, ele recebe o azão de um genitor
e o Azinho do outro genitor. Ele recebe o Bzão de um genitor e o Bzinho do outro genitor. Beleza. Nós percebemos que esse indivíduo ele tem um alelo dominante associado a um outro alelo dominante. Concordam comigo? Então, uma característica perceptível aqui dentro é que eu encontro um indivíduo vermelhinho com 2 alelos dominantes. Mas, digamos, o outro é recessivo. Tá, o outro é recessivo. E o outro é recessivo. Para ser vermelho, eu tenho que ter um indivíduo, pessoal, que tenha também o alelo dominante associado a um outro gene com alelo dominante também. O que não acontecia, provavelmente, nos amarelos, porque eu noto que o amarelinho ele vai ter uma versão dominante, a outra recessiva. Esse aqui, pessoal, uma versão recessiva associada a uma outra dominante. Então, aqui você percebe que esse amarelinho ele tem um dominante com recessivo, tá? Esse aqui também, um dominante com recessivo. Esse aqui tem 2 dominantes associados a qualquer outro recessivo. Beleza. Para ser um porquinho também vermelho, esse aqui, ele vai ter que juntar também 2 alelos dominantes. E os outros podem ser também dominantes ou não. Mas é importante que eu tenha aqui 2 alelos dominantes, de genes diferentes. Nesse caso, Azão, e nesse caso, Bzão. Eu vou ter que subir, pessoal, um pouquinho a tela. Deixa eu só digitar aqui de novo. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Lembra, tem Azão, tem Bzão. Então, ele tem que ter 2 versões aqui, 2 versões dominantes para ser vermelhinho. Que é o caso do porquinho filhote aqui, da geração F2. Vamos dar uma analisada? O indivíduo vermelhinho do F2 não pode ser letra A. Por quê? Me falta um outro dominante. Aqui eu tenho recessivo, recessivo, dominante e recessivo. Pessoal, só tem um dominante. Me falta um outro dominante, então não dá certo. Letra B, dominante e o resto tudo recessivo. Pessoal, me falta ainda um dominante para ser vermelho. Vamos fazer letra D primeiro? Letra D, dominante, dominante. Pessoal, mas é dominante do mesmo gene. Recessivo, recessivo. Eu preciso de um outro Bzão aqui para ficar parecido com esse paizão aqui, para ser vermelhinho também. Aqui é tudo recessivo, pessoal. Dá não, tá? Tudo recessivo não tem como. Eu tenho que ter pelo menos um alelo dominante de um gene, de um par, associado a um outro alelo dominante do outro gene ou do outro par. Então, aqui você tem dominante e dominante. Mas, Gigão, e o outro que está do lado? Azão, Azinho. Eu só interessa só o Azão. Bzão, Bzão. Me interessa ter pelo menos um Bzão. Umzinho. Só um, ele vai ser vermelhinho. Então, aqui a resposta correta é a letra C. Ô, Digão, eu entendi, mas como que a gente ia saber que é os 2 dominantes que daria a cor vermelha? Pois é, porque para ser vermelho, né, eu vou juntar esse gameta com esse gameta. Eu só juntei. E eu percebi que o genótipo desse porquinho vermelho é esse aqui, Então, esse é o genótipo dele. Sim. Para ser vermelho, tem que ter um genótipo parecido. Então, Digão, ele veio sem esse genótipo. Então, não é vermelho. Para ser vermelho, tem que ter alelo dominante. O Azão e o Bzão, pelo menos. Por quê? Porque o pai tem. Como é que o filho vai ser vermelho e não ter o mesmo genótipo? Tem que ser o mesmo genótipo. Não, eu entendi que tem que ser o mesmo genótipo, mas eu tô falando, como é que a gente vai saber que é a cor vermelha tá condicionada ao dominante ou recessivo? Eu acho que entendi. Ele quer saber o genótipo do porquinho vermelho. Certo? Em F2. Nota. O primeiro é vermelho, não é? O pai aqui é vermelho.
Se ele é vermelho, eu tenho que verificar o que ele tem no genótipo dele que o possibilitaria ser vermelhinho também. Não tem saída aqui, porque para ser vermelho tem que ser igual ao pai. Você está entendendo? Tipo assim, para ser vermelho tem que Eu ser igual ao entendi, mas só que eu achei que ela ficou meio que mal formulada, porque a gente poderia muito bem colocar Azinho e o Bzinho como vermelho, por exemplo. Mas por quê? Porque Eu olha tava só, lá pensando em a mesma cima. coisa. Hã? Eu tava pensando a mesma coisa antes. Foi por isso que eu me embolei todo nessa questão. Meninas, mas olha só. Pensa comigo, os pais, a geração parietal lá em cima, os primeiros porquinhos. Você percebeu que o alelo dele vai ser azão, bezinho? Sim, para mim está significando que a cor amarela é o azão, E por que aqui é amarelo também? por causa do B. Então, peraí. Então, ó, azão é amarelo e bezão é amarelo? É isso? Tá, e aí Bzinho ficou É muito porque, no complicado. caso, o primeiro é como se fosse tipo assim, azão, azinho, bezão, bezinho. E eles meio que cortam, né, alguns genes. Não, o primeiro é como se fosse azão, azinho, bezinho, bezinho. O gene completo do primeiro amarelo. Ah, tá. Olha só, para ele gerar apenas isso aqui, porque só teve esse gameta, tá? Então, eu posso pensar que ele só tem azão e só tem bezinho. Então, se ele só tem azão e bezinho, qual seria o genótipo desse indivíduo? Esse amarelinho aqui. Só tem azão e bezinho. Como é que ficaria? Meninas? Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azão, azinho. Por que azinho? Não tem azinho aqui. Azão, azão. Bezinho, bezinho. Não tem azinho aqui. Não tem azinho, então não tem como aparecer azinho. Assim como nesse caso, esse porquinho, vamos pensar, ele gerou gametas azinho, bezão. Como é que vai ser o genótipo dele? Azinho, azinho, bezão, bezão. Exato. Porque, Digão, por que ele não tem azão? Não dá para aparecer azão. Não tem em gameta azão. Não apareceu azão em gameta. Vocês perceberam? Ele tem dominante, recessivo. Recessivo e dominante. E vieram amarelos, então, peraí. Tem o azão dominante, amarelo. Tem o bezão dominante, amarelo. Uai, por que esse veio vermelho? Quando você juntou o bezão de um com o azão do outro, no mesmo indivíduo, ele ficou vermelhinho. Se fosse o bezão que desse a cor vermelha, o de cima seria vermelho, o de cal. Ah, não, se fosse só o azão que desse vermelho, então esse aqui seria vermelho também. Mas ele não é, ele é amarelo. Esse aqui também é amarelo. Então, quando você juntou o azão com o bezão no mesmo indivíduo, ele veio vermelho. Então, foi essa fusão dos alelos dominantes, né, azão e bezão, que deu o vermelho. Lembrando que não tem como ser azão aqui, porque não apareceu nos gametas. Não dá para ser bezão aqui, porque não apareceu nos gametas também. Não tem como. Se não aparecer, porque não tem. Entenderam? Meninas. Ah, entendemos. Entendemos. Não, sério, entenderam ou vocês aceitaram a ideia? Não, tipo, entendi, mas que não faz sentido, mas eu já tenho uma linha de raciocínio agora, mas que faz sentido não faz. Mas como assim não faz sentido, gente? Não tem como. Só vai, só segue a vida. Vai na questão 8. Vai por outra questão. Alguém me perguntou, foi na questão... Alguém me perguntou na questão 8 ou 9? 8 e 9. A Camille perguntou a 8 e perguntei a 9. O que eu fiz aqui, gente? Tá. Só lembra para mim, por favor, a questão 8? Vai, Maria, você é mais rápido. Em cães labradores, 2 genes, cada um com 2 alelos, bezão, bezinho, ezão, ezinho, condicionam as 3 pelagens típicas da raça, preta, marrom e dourada. A pelagem dourada é condicionada pela presença do alelo recessivo ezinho, em homozigose do genótipo.
Os cães portadores de pelo menos um alelo dominante EZão serão pretos, se tiverem pelo menos um alelo dominante Bzão, ou marrons, se fossem homozigóticos Bzinho-Bzinho. O cruzamento de um macho dourado com uma fêmea marrom produziu descendentes pretos, marrons, dourados. O genótipo do macho é... Então, vamos lá. Pessoal, lembra que para você, o indivíduo ele pode ser, cadê as cores? Preto, marrom ou dourado. É um caso também de interação gênica. Aí a pergunta é, o que condiciona a pelagem preta? O que condiciona a pelagem dourada? E o que condiciona a pelagem, pessoal, marrom? Vamos lá. São dois alelos, são dois genes separados. Bzão é um gene, Ezão é um outro gene. Mas eles interagem para poder determinar a cor do labrador. A pelagem dourada, ela vai ser dada pela presença do alelo recessivo Ezinho em homozigose. Então, quem vai ser dourado aqui dentro? O indivíduo que é Ezinho, ele vai ser dourado. Lembrando que o B interfere na cor. Vamos lá, Ezinho, dourado. Os cães portadores de alelos, pelo menos de um alelo dominante Ezão, serão pretos. Então, aqui eu vou ter um indivíduo que vai ser preto quando ele vier Ezão alguma coisa. Preto. Certo? Então, ó, Ezão, pelo menos um alelozinho desse, preto. Se tiverem pelo menos um alelo dominante cadê? Ezão serão pretos. Se tiverem os cães portadores de pelo menos um alelo dominante Ezão serão pretos. Se tiverem pelo menos um alelo dominante Bzão. Vendo, eu fiquei bugado nisso daí. Não entendi agora. É por causa de ponto e vírgula. O marrom, se forem. Notem, o Bzão, ele possibilita a expressão da cor. Então, quem tem Bzão pode vir preto, tá? Mas tem que vir, pessoal, Ezão com Bzão. Se digam, não, veio só homozigoto. Pessoal, se vier só homozigoto, tipo Bzinho, ele vai ser o quê? Cadê? Opa. Ele vai ser marrom. Então, o Bzão, deixa eu só apagar aqui, ó. Eu não entendi esse Bzão. Entendi que o Bzinho vai ser marrom. É como se o Bzinho anulasse a outra cor, não é? Não, na verdade, olha só. A pelagem dourada é a pelagem que seria anular a outra cor. Quem tem o genótipo Ezão, olha aí para mim. Quem tem esse genótipo aqui, ó, Ezão, ele vem preto, não vem? Sim. Sim. E se vier duplo Ezinho? Dourado. Dourado. Ou seja, ele pode ser Bzão ou Bzinho. Se tiver o Ezinho, ele vai vir dourado do mesmo jeito. Então, nota que nesse caso, eu tenho um indivíduo aqui que vai ser, por exemplo, cadê? Bzão, alguma coisa, com Ezão, alguma coisa. Preto. Ele é preto. Digam, ele veio Bzinho, Ezão, alguma coisa. Ele vem, pessoal, marrom. Marrom com M. Então, quem tem Ezão com qualquer B, vai vir com cor. Então, Bzão, Ezão, preto. Bzinho com Ezão, marrom. Porque o Ezão permite a expressão da cor. Agora, digam, veio qualquer coisa com Ezinho. Pessoal, ele vai ser dourado. Então, eu posso ter aqui no começo Bzão, Ezinho, dourado. Eu posso ter Bzinho, Ezinho, dourado. Bzão, Ezinho. Independente, ele vai vir dourado, tá? Notem que o Ezão permite a expressão da cor preto ou marrom. Ele permite. O Ezinho não permite. Então, se vier Ezinho com qualquer coisa, ele vai ser dourado do mesmo jeito. No caso aí, o Bzão, ele, Bzão é preto. não inibe a cor. Não. Só o Bzinho que inibe falando que ele é marrom. Na verdade, B não é inibitório. B determina a cor. Então, Bzão determina a cor preta. Bzinho determina a cor marrom. O Ezão... Mas o Ezão que é preto, não o Bzão.
Na verdade, não é o exão que determina a cor preta. O exão, ele permite que ele seja preto ou marrom. Entenda que eu posso pensar que o exão... Misericórdia, que português confuso que fizeram aí. Não, eu entendi a confusão de vocês agora por causa do ponto e vírgula, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. O inibitório aqui dentro é o... Cadê? Vou colocar em verdinho, ó. O gene que é inibitório é o ezinho. Então, esse aqui, ó... Pô, bosta. O gene que é inibitório é o ezinho. Então, esse aqui que é inibitório, ó. Então, o ezinho pode vir com o ezinho com Bzão, com Bzinho independente. Ele é inibitório. O exão não é inibitório. O exão permite a expressão da cor. Então, entendam isso. Exão não é inibitório. Ele permite a expressão da cor, ou preto ou marrom. O ezinho é inibitório. Ele não deixa ser nem preto nem marrom, é dourado. Então, tem ezinho, tem homozigose, dourado. Entenderam? Meninas? Ei? Eu entendi. Então, vamos lá. Tem, mas... Esse macho é dourado. Se ele é dourado, qual é o possível genótipo dele? Para ser dourado, ele pode ser qualquer coisa, mas ele vai ser ezinho. Ele é dourado. A fêmea, cadê? O macho dourado com a fêmea marrom. Essa fêmea, ela é marrom. Vamos pensar assim, ó, se a fêmea é marrom, qual que vai ser o genótipo dela? Pessoal, para ser marrom, ela tem que ser isso aqui, ó. Para ser marrom, ela tem que ser Bzinho, cocô. Pô, gente. Exão, qualquer coisa. Aí, pessoal, pode ser exão, ezinho, pode ser independente. O exão permite a coloração. O Bzinho é a questão do marrom. Eu tive aqui descendentes que são pretos, marrons e dourados. Eu quero saber o genótipo do macho. Eu já sei que o macho é ezinho. Concordam comigo? Então, já sabendo que o macho é ezinho, eu posso cortar aí algumas alternativas. Quais que eu posso cortar para não ter dor de cabeça? Meninas? Então, eu vou poder cortar e vou poder cortar. Com certeza o macho, ele tem ezinho. Isso é um fato. Ele tem. Agora, falta saber se ele vai ter Bzão ou Bzinho. Por quê? Pessoal, se for Bzão, ele vai vir dourado. Se for Bzinho, ele vai vir dourado do mesmo jeito. O ezinho determina a coloração dourada. Tá? Se ele teve filhote preto, pessoal, como é que é o filhotinho preto nesse caso? Me digam vocês aí. Deixa eu colocar aqui do ladinho, ó. Filhote tem que ter Bzão. Qualquer coisa. Exão, qualquer coisa. O filhote vai vir preto. Lembrando, a mãe, ela só pode fornecer Bzinho. Por que a mãe só pode fornecer Bzinho? É a única que tem. Ela só tem Bzinho, ela não tem outra coisa para poder fornecer, coitada. Então, se esse Bzinho veio da mãe, é provável que o Bzão veio do pai. Então, aqui já teria um Bzão, ó. Então, a questão do Bzão já vai aparecer para o pai. Então, o pai tem que ter Bzão. Porque se não tiver Bzão, essa cachorra pulou a cerca. Filhote marrom. Pessoal, filhote marrom, ele teria que ser o quê para ser marrom? Bzinho, concorda? Exão, alguma coisa. Esse alguma coisa é o ezinho. O Adigão, por que é o ezinho? O exão veio da mãe. E o ezinho? O pai, que é dourado, coitado. Esse Bzinho veio da mãe. E o outro Bzinho? Veio do pai. Então, o pai tem que ser Bzinho também. Aqui, ó. O Bzinho, gente. Cocô. Então, qual seria, nesse caso, o genótipo do pai? E meninas. Letra E. Por que letra E? Porque sim.
Mas, meninas, isso tem que ser lógico, não pode ser assim, eu acho que é a letra E. Não, porque o Bzão vem de um e o Bzinho vem do outro. Isso. Eu até que eu não coloquei aqui, ó. Mas aqui é marrom. Pessoal, tem que ficar muito claro isso. Olha só, o macho é dourado, ele tem Ezinho, Ezinho. A fêmea marrom, ela tem Bzinho, Bzinho, Ezão, alguma coisa. Se o filhote veio preto, ele tem Bzão e tem Por que você Ezão. colocou letra D? Hã? Por que letra D? Não sei, você falou letra D, eu só fui no fluxo. Eu falei mas não sei se... É letra E. É por isso que eu escutei B e fui marcando. Então, vamos lá. Esse Bzão veio de alguém. Não pode vir da fêmea, porque a fêmea é marrom, é Bzinho, Bzinho. Então, Bzinho vai vir do pai. O indivíduo que é marrom, ele vai ser Bzinho, Bzinho. Um veio da mãe. E claro que o outro tem que vir do pai, fato. Digão, e esse moleque dourado aqui? Pessoal, só para desencargo de consciência, esse carinha dourado aqui, ele vai ter que genótipo? Só para saber, não vai influenciar na resposta não, tá? Se ele é dourado, ele é Ezão, Ezinho, Ezinho. Ele pode ter vindo qualquer coisa, Ezinho, Ezinho. Então ele vai ser dourado. Lembrando que ele pode ter recebido o Bzão do pai, o Bzinho do pai, o Bzinho da mãe, independente. Vai vir dourado do mesmo jeito. Então, usando, pessoal, o indivíduo preto e marrom, eu posso determinar qual vai ser o genótipo do pai, né, do macho nesse caso. E é essa. Desse jeito. Entendi, eu tinha marcado certo, mas só que eu fiz confusão nesse negócio desse Bzão e Ezão, porque eles colocaram tudo junto. Agora, Também tinha marcado certo. Entendi, sim. Posso apagar? Uhum. Pode. E foi essa aqui? Você não tem aula agora não, Digão? Senão a gente fica aqui. Ô, meu Deus do céu, tenho? Deixa eu fazer só essa aqui. A minha aula começa daqui a pouco. É com o primeiro ano. Que horas começa? Eu não sei. Já são 9h05. Não, então ninguém me chamou ainda. Não, começa às 10 horas. Então Então tá. só segue. Dá tempo. Vou fazer essa 9 rapidinho. Lembra alguém a questão 9, por favor? Maria. Maria. Ei, cadê? Vamos lá. Admita que um determinado tipo de rato de laboratório, um gene, condicione a cor preta de pelagem, sendo este dominante sobre o seu alelo, que condiciona a cor marrom. Ainda na mesma espécie, constatou-se a existência de um outro alelo autossômico, de locus gênico, distinto do primeiro, que condiciona a cor da pelagem branca, em homozigose ou heterozigose, já que este alelo apresenta o efeito epistático sobre o gene anterior, que determina a cor preta ou marrom. Um animal preto, filho de pais brancos, é retrocruzado com sua mãe e tem 16 descendentes, com as 3 cores de pelagem citadas. Dessa descendência, quantos devem ser brancos? Então, vamos entender aqui, ó. Primeiro, pessoal, azão. Vou colocar porque é mais fácil, já está acostumado. Azão vai determinar a cor marrom, azinho, azão preto, azinho marrom, é isso? Como é que eu sei disso? Aqui fala que o gene para pelagem preta é dominante sobre o alelo para pelagem marrom. Então, eu sei que azão, qualquer coisa, preto, azinho, azinho, marrom. Só que eu encontro aqui um indivíduo que é epistático. Nesse caso, o gene para epistasia é o gene dominante Bzão. Como é que eu sei que ele vai ser o dominante? Então, aqui fala que a pelagem branca em homozigose ou heterozigose. Então, vindo acompanhado ou sozinho, ele vai ser inibitório, tá? Esse efeito epistático é efeito inibitório. Eu sei, pessoal, que é o Bzão porque ele pode vir em homozigose ou heterozigose.
Digamos, se ele viesse só em homozigose para ser epistático, aí ele seria recessivo, porque só vindo em dose dupla, ele teria a ação epistática dele. Então, lembra que nesse caso, o Bzão é o alelo que é epistático, tá? Então, Bzão com qualquer coisa vai dar sempre um indivíduo que é branco. Vamos cruzar aqui um animal, filho de pais brancos, é retrocruzado com sua mãe e tem 16 descendentes. Nossa, eu teria que abrir um quadro aqui do lado. Eu vou tentar digitar aqui, pessoal. O animal é preto. Se ele é preto, com certeza ele tem o quê? Azão, alguma coisa. Filho de pais brancos. Bzão, alguma coisa. Então, os pais são brancos. Ah, digamos, como é que são os pais? Eu não sei. Eu sei que é azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Os pais são brancos. Então, a mãe dele é uma mãe branca. Se a mãe é uma mãe branca, ela tem qualquer coisa associada com o Bzão. Então, a mãe é branca, tá? Pessoal, o indivíduo preto, ele é azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. A mãe branca, ela pode ser qualquer coisa, mas tem o Bzão pontando lá. Vamos fazer o cruzamento? Mas, Gigão, eu não sei o que vai vir depois. Nesse caso, o que eu colocar aqui não vai influenciar o meu resultado, não, tá? Eu vou conseguir determinar quantos devem ser brancos. Observe isso aqui, por favor. Eu vou transcrever, pessoal, para um quadro maior. Deixa eu olhar de novo. Ação, nananã. Boa. O ideal é fazer aquele quadro que eu faço sempre, aquele quadro grandão. Eu vou simplificar ele um pouquinho, tá? Eu coloquei para vocês ali que o indivíduo, ele era azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Eu vou cruzar com a mãe dele, que é alguma coisa. Bzão não, gente, Bzinho. Não é o Bzão que condiciona. Não, deixa eu fazer de novo. Não entendi nada. Se ele é preto, perdão, ele vai ser azão. Ele pode ser azão qualquer coisa, Bzinho. Por que ele vai ser Bzinho? Porque ele é preto. Então, o Bzinho não vai influenciar a cor dele, então ele vai vir preto. A mãe, ela tem que ter o Bzão para vir branca. Então, ele vai ser preto, porque ele tem um azão, associado ao alelo recessivo. Pessoal, aqui não tem ninguém que vai inibir a cor preta, não, tá? O Bzinho não inibe, não é inibitório. O Bzão, ele é inibitório. Esse é o filhote preto, essa é a mãe branca. Bora botar para cruzar. No cruzamento, quem é que vai cruzar com quem? Vamos lembrar que quando ele gera gameta, ele vai gerar azão, Bzinho, azão, Bzinho. Pessoal, estou cruzando. Ó. Azão, Bzinho. Azão, Bzinho. Ele é qualquer coisa, Bzinho. Qualquer coisa, Bzinho. Ó, azão com Bzinho, azão com Bzinho. Qualquer coisa com Bzinho, qualquer coisa com Bzinho. Vou colocar agora para cruzar com a mãe. Vai ficar mais ou menos. A mãe é qualquer coisa com Bzão. Qualquer coisa com qualquer coisa. Eu só estou deixando espaço vago porque eu não tenho ideia de qual vai ser o alelo não, tá? Cadê, ó? Uma letrinha pode ser azão, azinho com Bzão. Azão, azinho com qualquer coisa do outro lado. Aí eu volto a ter azão, azinho com Bzão. Azão, azinho com qualquer coisa do outro lado. Lembrando que aqui são dois alelos. Aqui são dois alelos também. Dois, não só. Beleza, ó. Quem é que vai ser aqui dentro branco? Independente, pessoal, do cruzamento que eu faço, todo mundo que aparecer nessa coluna vai ser que cor? Pessoal? Branco. Por que é branco? Essa coluna inteira. Bzão. Porque tem o Bzão. Pessoal, nessa coluna inteira, independente de quem eu for cruzar, é tudo branco, porque tem o Bzão. Da mesma forma, nessa coluna aqui, ó,
todo mundo nessa coluna vai ser o quê? Branco, porque tem o Bzão. Vocês perceberam? Das 4 colunas, eu vou ter 2 com indivíduos brancos. Das 4 colunas, 2 são brancos e 2 são pigmentados. Então, metade da prole é branca, a outra metade é pigmentada. Tá? Mesmo que eu não conheça aí dentro os genótipos específicos, quando eu verifico, pessoal, essa tabela, esse quadro de Punnett, esse curralzinho que a gente faz aí, eu vou notar que o indivíduo que tem Bzão é branco. Então, eu vou ter uma coluna inteira de branco, a outra coluna inteira também de branco. Ou seja, de 4 colunas, metade é branca, de 16 indivíduos, metade é branca. No caso, 8. Certo? Ei. Bem confuso, mas... Para com isso. Ei. Tire Ué. sua atenção, gente. A gente ia ficar colocando um monte de trem vago, meu Deus. Não, sim. Essas questões são questões... É igual em matemática, você tem assim, a resolução são variáveis, a resposta são variáveis. Aqui é um pouquinho parecido. É um cálculo que é probabilístico, mas assim, não chega a ser exato uma questão como essa, não. Então, até que ele pergunta quem é branco, não perguntou quem é preto ou marrom. Então, Certo? aí a resposta é metade de 16. Mas você tem que entender por que é metade. Tira um print da tela, por favor, meninas. Pode ir. Só eu vou precisar ir para outra sala. Espera a música tá gente. Oh, o que eu fiz? Nossa Senhora. Alguém me perguntou, agora é porque eu não lembro a questão, eu vou olhar no WhatsApp. Alguém me perguntou uma questão anterior, que envolve, acho que abelha, não sei. Eu vou olhar certinho no WhatsApp e eu faço na próxima aula, que eu não lembro o que me perguntaram. Mas foi uma questão genética também, de Bio 1. Próxima aula você vai continuar resolvendo? Pois é. A próxima aula eu vou explicar Bio 1, porque né, nós vamos alternar as biologias. E antes de explicar Bio 1, eu faço mais uma questão, resolvo mais algumas com vocês. Então, já pode separar para me perguntar. Pode me perguntar na hora mesmo, porque eu vou esquecer de olhar durante a semana. Pergunta na hora. Aí, separe as questões que vocês estão em dúvida de Bio 1, lá no livro 2, capítulo 7, porque eu sei que deu mais confusão foi o capítulo 7. Separe e me perguntem na próxima aula. Aí eu faço o quê? Eu faço um pouco da Bio 1 e resolvo algumas questões com vocês, no passo a passo. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Pessoal, então é isso. Até a próxima aula. Pessoal, dúvida, podem sanar, por favor. Deixa eu falar aqui, Olivier, são isso. 4 colunas são brancas, exatamente. Aí eu vou pensar o seguinte, metade das colunas são brancas. No universo com 16 indivíduos, vai dar metade, no caso 8. Então, nesse quadro, metade é branco. Lá naquela prole com 16, metade é branco, no caso 8. Sim, certinho. Tá bom? Pessoal, vou lá. Dúvida, pergunta na próxima aula, que eu vou tentar desenhar. Eu vou ver o que eu faço. Tem que comprar um negócio para poder escrever melhor, porque escrever isso aqui é muito difícil. Eu vou ver se eu compro alguma coisa para poder escrever. Para resolver fica mais fácil. Muito mais tranquilo. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, tá? Tchau. Valeu. Valeu, tio.